A gente agora está encaminhado para o final. E aí, como o Haroldo citou inúmeras vezes, doutor Paulo Quezado, a gente vai fazer uma coletânea agora. Vamos aproveitar. Doutor Valdetari está aí também. Está aí Alan Christian. Eu queria que a gente recebesse com muito carinho um advogado criminalista há mais de 40 anos. Doutor Paulo Quezado. Não be fun. E para acompanhar, porque Haroldo falou que tem uma coisa de integração aí, lembra? Que não é só advocacia, que tem arte envolvida e tudo mais. Doutor Paulo Quezado chamou, sabe quem, Haroldo? Chamou Luizinho Calixto para vir compor aqui e tocar pra gente. Por favor, Luizinho, venha pra cá também. Cadê doutor Valdetário? Doutor Valdetário, indo pra cá. Doutor Valdetário. Ande pra cá também. E Luizinho, cadê? Tá tudo certo? Alan, tudo tranquilo? Preciso de um microfone? Então pronto. Já vem. Ó, o homem já deu os primeiros acordes. Venha, já venha tocando. Aí se amostrou direito, viu? Quando eu sonhei que estava... Não era isso, não. É, o senhor, Paulo Quezado, fica à vontade. Valdetário, fica à vontade. Se você quer sentar aqui pertinho, ande.
Muito boa noite a todos.
a todas. Luizinho Calixto, quem é? É o sobrevivente? Não, é um vivente de uma safra de pessoas que tocam 8 baixos, que tocam o chamado popularmente pé de bode. Ele é herdeiro de João de Deus, lá de Lagoa Seca, perto de Campina Grande. 4 filhos tocando 8 baixos. Bastim, João, Zé Calixto e Luizinho. E Luizinho hoje habita Fortaleza. Luizinho hoje é presença em todo o velho continente, cantando para os europeus como um todo, tocando. E criou ele mesmo uma metodologia, uma coisa escrita de como tocar 8 baixos. É um nordestino legítimo, oriundo também de seu Januário, pai de Gonzagão, de seu Chicão, pai de Dominguinhos, de Geraldo Correia, e hoje da herança futura, que só em Santa Cruz do Capibaribe tem mais de 20 pessoas tocando os 8 baixos. E eu trouxe para vocês a preservação da cultura, que é uma cultura nordestina firmada em quase todos os estados que compõem o Nordeste. E estamos aqui diante de Alan Christian, um caba que veio lá do Marco, uma cidade na base do Acaraú, já extremando com o Piauí. O sinal é da minha idade, a cidade de 1955. Completa 70 anos, e ele veio de lá, tentando a vida em Fortaleza, que já tinha vida, mas veio construir uma vida melhor. De outro cidadão aqui chamado Valdetário Andrade Monteiro. Eu conheço de mais tempo. Um dia eu era presidente há 25 anos da OAB, no ano 2000, e ele chega e pede para formar uma comissão de direito tributário. Que diabo é que tu quer com essa comissão? Ele disse, deixa comigo. E com pouco tempo ele já estava com a comissão constituída, fazendo eventos, trazendo grandes tributaristas brasileiros, e formou assim o direito tributário aqui no estado do Ceará. Hoje em Brasília, hoje conselheiro lá pelo Amapá, encontrei o Ismael da Graça, que é o presidente da OAB, e deu os parabéns, porque ele leva o Valdetário para encampar a luta no Amapá. E nesse instante eu presto uma homenagem ao advogado mais antigo militando no Ceará, 90 anos, José Maria Rios. Forte, verdadeiro advogado, combatente. E, gente, eu estou com uma teoria a ser lançada. Todo mundo fala em teoria, imagina teses profundas. Não, não é. É uma coisa simples. A Constituição Federal nasce em 1988. Promulgada em 88, Constituição Cidadã. Vá bem acompanhando o que eu vou dizer. Essa Constituição, eu considero sempre as constituições, principalmente no Brasil, como simbólicas. É um trabalho de um pernambucano chamado Marcelo Neves, que está lá pela Alemanha, autor de muitos livros de direito constitucional. E eu gosto de estudar em casa, de ler em casa há muito tempo. Li, observei essa coisa do simbolismo da Constituição. E vi que a Constituição brasileira sozinha, ela fica sem eficácia. E quero hoje lançar uma teoria chamada teoria tropicalista do direito. Ela será escrita e lançada em dezembro. Já está pronta. O que é que eu digo que é essa teoria? Primeiro, há leis no Brasil importadas, trazidas de outros locais. Mas eu, como estudioso de história, de sociologia, abri o Casa Grande Senzala do Gilberto Freire, de 1933, e vi que ele fala, sobretudo,
cultura, raça, preconceito, vida. E é o princípio do que se estudar as desigualdades no Brasil. Por que a desigualdade no Brasil? Porque o Brasil foi o último país da América a abolir os escravos. O Brasil teve uma formação colonial horrível no que diz respeito à concentração, à aristocracia, não dando oportunidade a que outras pessoas vivessem. O Brasil sofreu nessa formação. Teve em Pernambuco a presença de Nassau. Colocaram os holandeses para correr. Escravizaram até não querer mais. E a coisa foi continuando. Vem a chamada independência, que é o início do processo. Também não resolveu muita coisa. Vem a luta para permanecer o ato de independência, onde o Ceará teve um papel importantíssimo, através de Pereira Filgueiras, através de pessoas que ajudaram ao combate para que os portugueses não retomassem o Brasil. O tempo passa, vem a Constituição de 1891, vem primeiro a abolição dos escravos, que foram uma abolição muito laudeada, muito falada, mas não reinou muita coisa, porque era apenas um artigo dizendo que estava abolida a escravidão no Brasil. E essa escravidão permaneceu. Criaram antes uma lei dos sexagenários, quando a idade de vida do escravo era de 30, 40 anos. Depois uma lei do ventre livre, que o ventre estava livre e a mãe estava aprisionada, escravizada. Isso nada deu certo. Mas eu vou à Constituição de 88, sem antes falar num homem chamado Sérgio Buarque de Holanda, num livro chamado Raízes do Brasil. Eu falei em Casa Grande e Senzala, Gilberto Freire. Agora eu digo que a discussão maior é com as raízes do Brasil. Como nasce a sociedade brasileira? Preocupado com tudo isso, eu chego a um homem que foi presidente da OAB, chamado Raimundo Fauro. Esse Raimundo Fauro, que eu chamo Faoro, um gaúcho morando no Rio de Janeiro, ele escreve no final dos anos 50, um livro chamado Os Donos do Poder, o patronato. O que é este patronato? É o Brasil confundindo o público com o privado. O privado se elege e quer dominar o público. Coloca a família toda a atos de corrupção. Esse é o livro chamado Os Donos do Poder, em 2 volumes. O livro ficou esquecido, que foi em 58, a época de crescimento do Brasil. Ele reedita dos anos 50 Os Donos do Poder e vai para cima do presidente Gaiva, já no período autoritário. Assim fez o grande Raimundo Faoro na presidência da OAB. Em 1984 eu tive a aventura de trazê-lo à Fortaleza para que ele discutisse um movimento chamado Sobral Pinto. E daí em diante, gente, eu começo a estudar por que o Brasil tem tantos estatutos. Por que o Brasil tem tantos estatutos? Vocês vão me ajudando. O meu primeiro estatuto, Estatuto do Idoso. O homem de idade no Brasil é abandonado, em regra. Já tem melhorado? Tem. Tem chegado muita coisa? Tem. Mas esse é um estatuto que hoje tem até a delegacia dos idosos. Tem melhorado, mas tem que fazer muito mais. Um outro estatuto que eu valorizo demais é o Estatuto do Deficiente. Eu abro o rádio cedinho, 5 da manhã, e vejo a divulgação do IBGE, dizendo que nós temos 42% de deficientes, doutor Valdetar e doutor Alain, de deficientes no Brasil, desde a visão, a audição, os atropelamentos de moto, toda essa situação, a questão neurológica, mas um pior, cresce no Brasil uma deficiência chamada autismo, e não estão dando muita
segurança a essa situação. As crianças que nascem, que só chegamos já no Brasil à faixa de 2% do que estão sendo examinados. Isso não é bom, isso não é bom. É preciso que o Brasil forme neuropediatras, que o governo brasileiro coloque à disposição dos pais, à disposição desses garotos, o tratamento com fisioterapia, com fonoaudiologia, com neuropediatras, com medicação e mais um centro de pesquisa para que se pesquise a questão do autismo no país. Então, neste momento, a partir dessa divulgação de hoje pelo IBGE, eu quero mostrar a vocês que essa é a nossa teoria tropicalista do direito. Então, esses estatutos são abandonados na universidade. E eu rogo que a OAB, através aqui de Valdetário no Conselho Federal, projeta ao Ministério da Saúde as inúmeras faculdades de direito que existem no Brasil, no sentido de que criem uma disciplina chamada Estatutos Sociais no Brasil, para que nós, estudantes, pessoas que estão trabalhando, estudem e ajudem cada vez mais no aperfeiçoamento. Esse Estatuto da Deficiência é algo importantíssimo no cenário que eu traço aqui e deve ser um direito tropicalista, o direito dos trópicos, o direito do sol, o direito que essa população deve exercer, porque as nossas faculdades de direito, em regra, preparam para concurso, não preparam para advocacia. E, antes de tudo, não preparam para fora do curso da faculdade de direito, que é a relação com a sociedade. Essa sociedade esquecida, diminuída, desigual, ela precisa um combate, e o combate é através desses estatutos. Isso do lado do Estatuto do Deficiente. O Brasil hoje conhece uma lei, que eu fui dela protagonista, a Lei Maria da Penha. Quem conhece a Lei Maria da Penha, levante a mão. Começou do nada. A Lei da Maria da Penha começou de uma cesta básica. E hoje nos presídios já existe ala, só convivência, só para aqueles que estão submetidos à Lei Maria da Penha, da violência contra a mulher. Criou-se a Casa da Mulher no Brasil, criou-se a Delegacia da Mulher, criou-se essa Lei Maria da Penha, que eu digo que tem até um checklist, onde a mulher enferma, a mulher traumatizada, dentro da sua base psicológica, psiquiatra, ofendido pelo machismo brasileiro, ela chega a uma delegacia ou a um juizado de mulher e pede as providências a partir de uma medida protetiva. Deve ser estudado na universidade a condição de dar eficácia a essa lei e, consequentemente, fazer viver a Constituição. Essa teoria caminha com muito mais coisa. Tem a teoria ou o estatuto do torcedor. É outro também. Por quê? Porque nós queiramos ou não, nós somos o país do futebol. Somos o país que conquistou e fez o maior rei do mundo, Edson Arantes, no nascimento do Pelé. Ninguém foi igual a Pelé, na sua disciplina, no campo, na sua formação, estando presente praticamente em 3 campeonatos. 58, 62 ele não foi, e em 70, consagrado, fazendo os gols mais bonitos da história. Não se pode deixar de ter um estudo também sobre a questão do torcedor, a mesma violência dos estádios, mas ao mesmo tempo traçando de que o torcedor deve ter a sua segurança no seu exercício da emoção. Tantos estatutos você tem, tantos estatutos que o grande senador Paulo Paim, um dos maiores senadores da história do Senado brasileiro, ele está trabalhando agora como relator do chamado Estatuto do Trabalho, Estatuto do Trabalhador, uma CLT deste tamanho, mas se for um estatuto enxuto, dará muito mais força
porque nós só temos justiça do trabalho no mundo, aqui no Brasil. Respondeu um cearense a Getúlio Vargas quando ele perguntou: por que justiça do trabalho? Porque nós temos muitos escravos trabalhando no Brasil sem os direitos assegurados. E eu digo, ainda hoje também continua. Essa teoria vai trabalhar tudo isso. Vai trabalhar um projeto de lei aprovado pela Câmara, de autoria do deputado Rui Falcão. Estatuto da Vítima. Eu que trabalhei tanto na questão da vitimologia. E esse estatuto, até um fundo especial da vítima cria. Invadindo essa questão dos que sofrem de natureza coletiva e ficam de mão estirada buscando as indenizações, as famílias abandonadas. E digo para vocês, toda essa questão estatutária, até mesmo o estatuto da OAB, precisa ser reformulado, precisa ser reformado para lutar e dar eficácia a chamado exercício profissional, que é um exercício muito sério em prol da sociedade. Então a teoria congrega isso. Se a Constituição está ali, está posta a Constituição, com seu artigo 5º, com todo aparato, com 136 emendas, ele precisa de uma situação melhor. É a base de sustentação da Constituição, que são os estatutos. Eu não quero aqui abandonar o Código Civil, eu não quero abandonar o Código Penal, não. Mas os estatutos são mais eficazes porque estão próximos à população. Que a população se agarre nesses estatutos, peçam cumprimentos da lei, não deixe as filas da cirurgia e alguém, quando chega para ser cirurgiado, já porta em mão o atestado de óbito. Então, é uma verdadeira revolução a teoria tropicalista do direito. A teoria do direito popular. Por quê? Porque o burguês, o rico, quando ele nasce, ele já nasce com os direitos, que é o direito financeiro, de exercer a sua vida. E eu vejo gente dizendo assim: olha, esse auxílio emergencial tira as pessoas de trabalhar. Que conversa é essa, rapaz? Se der a respeito, você quer fazer parte da escravização do Brasil? Você quer fazer parte disso? Não, essa coisa que o governo vem distribuindo, esse dinheiro é da população, esse dinheiro do povo, maior do que a corrupção praticada neste país. Então, digo a vocês de que essa nossa teoria, eu quero que vocês das faculdades, de um extremo a outro no Brasil, abracem, não por mim, mas sim para que dê eficácia a tudo isso. Nos trabalhos que você faz no término do curso, procure fazer uma questão da igualdade racial. O Estatuto da Igualdade Racial é um estatuto fenomenal. Nunca se falou nisso antes desse estatuto, do início agora do milênio. E você vê hoje a injúria racial, as ações indenizatórias, as cotas raciais, tudo isso originado do estatuto. Então peço a vocês que, qualquer situação, entre em comunicação comigo. Eu era avesso à questão do negócio de Instagram, até 2 anos antes. De lá para cá eu comecei a mexer e me comunicar. E estou achando tão bom. Vocês agora mesmo podem me seguir. @PauloQuezado_. Eu não sei nem o que é isso. Sei que vocês chegam na minha página. Então, gente, é o momento, em uma situação como essa, encerrando este grande evento, que 2 cearenses, que eu chamei inicialmente até de malucos, criaram essa expo do direito. E essa exposição tem que ficar com várias marcas. E uma delas é a teoria desse tropicalismo do direito, em que eu junto a economia, a cultura, a base popular, a desigualdade, e digo que é preciso ser combatido. E o combate tem que começar das faculdades de direito, na OAB, nos órgãos de classe. Esse enfrentamento é o grande enfrentamento, digo ao colega Aran Christen.
sempre que você tiver um evento desse, coloque esse manejo. Faça com que a turma trabalhe. E quando eu digo que os senhores devem fazer o trabalho, façam um trabalho sobre desigualdade racial, façam um trabalho de aperfeiçoamento da Lei Maria da Penha, da criança e do adolescente, da inclusão social, que é do deficiente. Essa teoria é a teoria tirada do coração, do raciocínio, para a formação de um Estado justo no Brasil. A vocês o obrigado de estar ao Ceará. A vocês o obrigado de contactar comigo quando necessário. Contem comigo. Sou advogado na área criminal, mas aqui eu sou advogado da grande justiça social neste país. Muito obrigado a todos vocês deste grande movimento. Parabéns, doutor Paulo Quezado. Uma maravilha ouvir o Paulo, né? Eu e o Alain e o Mauro, quando pensamos no evento, nós fomos buscar inspiração. Maurinho, vem para cá. Buscar inspiração em Paulo Quezado. Paulo Quezado reinventou a OAB do Ceará. E quando nem existia Zap, ele criou o Zap da OAB, que era um sistema que ele tinha de formar grupos e de grupos formarem outros grupos. E aí a fofoca estava no mundo. A notícia se espalhava com muito mais velocidade. E, bebendo dessa sabedoria, Zé Maria Rios, de Paulo Quezado, nós tivemos a ideia de fazer o troféu Simonetti, prestigiando um advogado criminalista que presidiu a OAB do Amazonas por 4 vezes. E hoje, doutor Paulo, nós queremos passar às suas mãos exatamente aquela ideia tida naquele dia, o troféu Alberto Simonetti. Quando o presidente da OAB aqui, o Simonetti, o Alberto Simonetti, pai do Beto, era presidente da OAB Amazonas. Depois, conselheiro federal, ele foi meu colega. Isso só transforma numa situação. Hoje eu sou toda emoção, recebendo este troféu, oferecendo a minha mulher e minha filha, Viviane Quezado, advogada, e Giovana Quezado, primeiro lugar na endocrinologia no Brasil, que vieram aqui me ver. Eu transfiro esse troféu com lágrimas na garganta para elas duas. Um grande abraço, gente. Obrigado, doutor Paulo. Para alguns acabou, né? Hein, Alan? Oi. Para alguns acabou, não foi? Eu vou acompanhar.